Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa nossa Escola da Fé. Eu sou o diácono Eduardo Sierra, aqui da paróquia São Sebastião da Vila Guilherme, da Arquidiocese de São Paulo. Estamos refletindo sobre o livro de Ezequiel. Este é o nosso segundo encontro, para que possamos compreender mais e melhor um momento histórico da nossa fé, já que todos somos filhos de Abraão e pertencemos a essa história do povo de Israel. Um momento de sofrimento e também um momento de esperança. Claro, sabemos que o sofrimento pode acarretar duas coisas, ou ter como consequência duas coisas. O sofrimento pode fazer com que a gente se torne mais humilde, a gente se torne mais sensível com relação ao sofrimento do outro, a gente se tenha mais compaixão da situação do outro. Ao mesmo tempo, se não compreendermos bem ou reagirmos de maneira errada, não cristã, o sofrimento pode fazer com que nos tornemos uma pessoa amarga, uma pessoa revoltada, uma pessoa que é completamente indiferente ao sofrimento do outro, ao mal que o outro esteja sofrendo. Para iniciarmos então, vamos rezar, porque quem não reza vira bicho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de amor e misericórdia, vinde em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora, para que possamos compreender mais e melhor a vossa palavra. E que essa palavra não seja apenas história, mas seja também instruções, orientações para as nossas vidas, para que possamos escolher a esperança, ao invés de escolhermos a amargura, ao invés de escolhermos o mau humor, ao invés de escolhermos a revolta. Assim, pela vossa graça, pela vossa presença, nos unimos à Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, no encontro anterior, então, nós falamos aqui a respeito, paramos exatamente aqui, a respeito das terras, né? Então eles foram, lembram-se que nós falamos que eles foram deportados, né, para a Babilônia, com Nabucodonosor. E também aqui quero lembrar uma coisa, né? Tem gente que se confunde um pouco, ó. Tem gente que pronuncia Nabucodonosor, som de S, né? E na verdade é som de Z, Nabucodonosor, porque temos aí duas vogais e o S no meio aí, né? O ali, né? Donosor, né? E Nabucodonosor, ele invade, né, da Babilônia, ele invade Judá e aí provoca uma grande crise, né? Mas isso era extremamente dramático, por quê? Porque a terra era dom de Deus, a terra foi oferecida por Deus, era a famosa terra prometida, né? E aí eles foram expulsos da terra, e os antepassados estavam lá enterrados naquela terra, e eles tinham muito respeito aos antepassados, né? E assim perderam também, de uma certa maneira, os antepassados que estavam lá, né? Deixavam de alguma maneira de ter essa ligação já pela distância, quando foram ao exílio, né? Também a questão da família era uma unidade fundamental da sociedade, e os laços de parentesco eram muito fortes. Eu falei aqui no último encontro, então, a respeito do clã, né? Então, filhos de Abraão, filhos de Isaac, filhos de Jacó, Jesus considerado filho de Davi, isto é, da descendência de Davi. Então nós temos aqui essa questão da família, que ali, num certo momento, ela passou por perigos, né? Perigos, porque foi todo mundo para lá e foram escravizados, né? Porém, eles conseguiram manter essa unidade, e isso fez com que tivessem força. E a gente sabe que a família nos dá força, coragem, fortalece os laços e fortalece também a nossa esperança, né? Então foi aqui que nós paramos. Então, continuando então, questão das invasões estrangeiras, né?
os israelitas enfrentaram diversas ameaças e invasões de povos estrangeiros, como os filisteus, né? Dá para a gente lembrar aqui, né? Davi contra o Golias, o gigante Golias, que o gigante Golias ali, que ele tem uma luta, uma briga, e ele muito inteligente, boa estratégia, né? Com uma fonda que chama, né? Uma pedra, ele atinge o gigante e aí ele começa a se tornar um grande comandante em Israel, né? Mas também os assírios, né? Depois a Babilônia e depois também nós tivemos outras espirro aqui sem esperar. Nós tivemos aí outras invasões, né? E eles tinham, e também tivemos ali o Egito, os egípcios, né? Os faraós, que se desenvolveram muito e dominavam técnicas de guerra e também eram uma ameaça ali para Israel. O que tinha em comum aqui, principalmente a partir dos assírios, é que eles eram extremamente violentos e quando eles invadiam, passava todo mundo a fio de espada, né? De maneira bruta, violenta, matando crianças, idosos, né? E fazendo com que, e levando os despojos, né? Levando as riquezas que eles tinham. De tal maneira eles foram pegando fama que muitas vezes, né, em algumas regiões, alguns reinos, quando os assírios vinham na direção e sabiam que os assírios iriam invadi-los, o que eles faziam? Mandavam um mensageiro e falavam: olha, nós vamos nos entregar. Por quê? Era melhor entregar, pagar imposto para o Império Assírio, do que passar por todo um sofrimento do povo e dos próprios reis, da família real. Então era melhor eles manterem o reinado e aí pagarem. Eles não tinham também tanto trabalho, porque sempre morria alguém do lado deles. Então essa era a estratégia. E a Babilônia, com Nabucodonosor, também se utilizou dessa estratégia de uma maneira violenta, invadir Judá, né? E sempre isso causava sofrimento, apreensão, enfim, ansiedade, né? A gente pensa que a ansiedade é muito atual, mas ela vem aí na história humana desde muito tempo, né? Então vamos adiante aqui. Desigualdade social. Havia uma grande desigualdade social entre os israelitas. Não sei se se lembra que eu falei no encontro passado sobre essa questão. Quem não viu o primeiro encontro, está aí na internet, está aí no YouTube, da paróquia e no meu pessoal, né, da São Sebastião da Vila Guilherme e no meu pessoal também. Né, entre os israelitas, com ricos e poderosos, explorando os mais pobres. Então essas diferenças sociais, né, eles passavam por um momento de desigualdade, mas ao mesmo tempo de prosperidade. Então, muita prosperidade, acúmulo de riqueza, por um lado, né, de tal maneira que havia, onde existe desigualdade, onde existe injustiça, não pode haver paz, né? Isso faz parte da sabedoria do antigo Israel, né? A paz está intimamente associada à justiça, né? Um país injusto não vai dar para ter paz. Por quê? Porque existem pessoas sofrendo e vão lutar para parar o sofrimento, e aí a luta pode ser uma luta física, pode ser, enfim, das diversas maneiras. Rebeliões sempre acontecem, né? E esse povo estava aí em termos políticos, em termos também espirituais, religiosos e econômicos, estavam aí em um certo desequilíbrio. Então isso tudo foi um caldo ali favorável, com divisões, um caldo favorável para que Nabucodonosor viesse a invadir Judá. Os profetas denunciavam essa injustiça e exortavam o povo a praticar a justiça
e a misericórdia. Então, olha lá. Então, os profetas surgem aqui como aqueles que denunciam com coragem, dizem, olha, o que está acontecendo não é da vontade de Deus, porque nosso Deus é um Deus da justiça, né? É um Deus da paz, e o que está acontecendo aqui, essa injustiça toda, com certeza vai acarretar um desequilíbrio, uma instabilidade e um sofrimento, não só para os pobres que continuavam assim, mas também para aqueles que dominavam, já que seria mais fácil invadi-los, né? Invadir o Israel ou Judá, e assim poderia eles perderem a hegemonia sobre o território, né? Eu expliquei no encontro passado, então, que ao longo do tempo nós tivemos esses dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Sul tinha como capital ali Jerusalém, né? Jerusalém. Então, e o Reino do Norte é da Samaria, né? E também da Galileia, ao norte ali. E era o povo mais pobre, estava ali para cima, né? E Judá estava mais fortalecido, tinha mais dinheiro, tinha mais soldados, etc. Mas mesmo assim eles sucumbiram a Nabucodonosor, né? Então os profetas avisavam o povo, olha, estamos sofrendo injustiças aqui, né? Isso, essa denúncia, essa coragem que o profeta tinha, e ele falava não só para o povo, mas para os governantes, para aqueles que dominavam, para o rei. Olha, isso não está certo, isto vai trazer um afastamento de Deus. É isso que nós vamos ver aqui, como é que isso ocorre. Apostasia e idolatria. O que é apostasia? Apostasia é você abandonar a religião. Toda vez que alguém sai de uma religião e vai para outra, né, é um apóstata. Isto é, ele abandonou a sua religião, a sua fé, né, assim como ocorre na nossa igreja. Muita gente faz essa apostasia, né? Ela abandona a fé, nossa fé, e vai para outra igreja, para outras denominações ou para outras, inclusive não monoteístas, né? De um só Deus, mas de vários deuses, né? Às vezes as pessoas tentando achar ali a sua identidade espiritual, elas fazem essa apostasia. E a questão da idolatria. O que é a questão da idolatria? A questão da idolatria, ela perpassa todo o Antigo Testamento, né? E até Jesus, na época de Jesus, Jesus também acusa isso. Jesus denuncia a idolatria. Então, o que é a idolatria? A idolatria é colocar alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Então, é aquele que substitui Deus por alguém, né, ou por alguma coisa. Então, Deus, desde o início, através da boca dos profetas, ele denuncia, olha, vocês estão se prostrando diante de outros deuses, né? Vejam o povo de Israel, desde quando saíram lá do Egito, né, quando eles estavam escravizados e conquistaram a liberdade, eles, no meio do caminho, quando Moisés estava lá nessa comunicação com Deus e os 10 mandamentos, ali as tábuas dos mandamentos, enquanto isso eles estavam montando ali o bezerro de ouro, estavam ali fundindo o bezerro de ouro com o ouro que eles traziam, os bens que eles traziam. De uma certa maneira temos uma questão teológica aí, que é você colocar os bens, fazer um bezerro, e aí você se prostra diante do bezerro, né, que era muito mais fácil, porque o Deus de Israel é um Deus, e a nossa fé, ela exige um esforço, e às vezes a pessoa não quer ter esse esforço. Por exemplo, os mandamentos exigem um esforço, mas é para a nossa salvação, é pela vida, é
é para que a gente tenha equilíbrio nas relações, é para que a gente seja mais feliz. Mas muita gente não suporta isso, né? Por exemplo, a proposta de Jesus, amar uns aos outros, assim como eu vos amei, que é a proposta dele, que é o mandamento do amor, não é muito fácil, porque amar se implica no perdão, amar implica na empatia, de se colocar no lugar do outro, do sofrimento do outro, né? Então isso muitas vezes fala, não, é melhor a outra religião ali, que eu ofereço qualquer coisa e eu ganho um monte de coisa, né? Começa a ver ali o custo-benefício, fala, nossa, esse Deus aí, para a gente seguir esse Deus, exige algumas coisas que eu não estou no momento disposto a, 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 a querer assumir, né? E então muitas vezes Deus acusa seu povo de idolatria. E Jesus vai falar de uma grande idolatria que está presente nos dias de hoje, né? Bastante moderna, quando Jesus diz assim, você não pode servir a dois deuses, isto é, ser idólatra, né? Você não pode servir a dois deuses, não pode servir a Deus Pai, e ao dinheiro. Ou você assume um e nega o outro, ou vice-versa. De tal maneira que, se você quiser ter o dinheiro como seu Deus, o seu foco for o dinheiro e a dimensão espiritual, sua relação com Deus, vier em segundo plano, você está fazendo uma apostasia, não é a verdadeira fé nem religião, mas sim está fazendo uma idolatria, latria, né? Aqui tem ídolo e latria, adoração, adoração. Por isso também a gente não recomenda, né, quando a gente fala alcoólatra, né? Alcoólatra seria aquele que adora o álcool. E não é verdade, a gente sabe disso, né? A pessoa é dependente do álcool. E isso traz malefícios para ele, para a sua saúde e para as relações interpessoais, né? E também para a família. Então, não é alguém que adora, ninguém adora o álcool, então não pode ser um alcoólatra, né? Podemos dizer um dependente do álcool, alcoólico, né? Mais ou menos ali. Então, mas latria, então, tem a ver com adoração. Então, eles tinham ali feito um caminho de afastamento de Deus, e o boleto sempre vem e custa caro, né? Vamos lá adiante aqui. O que levou à invasão babilônica? Então, também aqui fazendo uma visão até do profeta, né? E uma análise também social aí do que levou a essa invasão babilônica. Rebeliões contra o domínio babilônico diante da ameaça. Então, diante daquela ameaça, eles se perderam um pouco. Então, eles começaram a pensar, por exemplo, em buscar um acordo, né? Fazer acordo ali com o Egito. Mas a gente sabe que entre os países não existe muita amizade, né? Não tem país amigo, tem país com interesses nacionais, né? Eles tinham lá os interesses deles. Então, começaram a fazer essa... e aí o profeta vai falar assim, olha, você tem que fazer um acordo, mas é com Deus. Nós já fizemos um acordo. O acordo está na aliança lá no Monte Sinai, que Moisés foi ali o protagonista, de uma certa maneira, encaminhando o seu povo e nessa relação com Deus, e Moisés é aquele que vai intermediar, vai protagonizar esse, não vamos chamar de acordo, mas é um pacto, é uma aliança com Deus. Então nós temos que ser fiel a essa aliança, não fazer aliança com outros países, porque os países têm interesse próprio e são coisas humanas, né? Temos que fazer aliança com Deus, é lá que está a
força, é lá que está toda a nossa esperança. E é isso que os profetas vão apontando ali. Olha, Isaías também fala, né? E Jeremias depois, já nesse momento próximo aí com Ezequiel. Mas é em Deus que está a nossa força, né? Não é no ser humano, não é em mais nada, né? Segundo, a fraqueza política e religiosa, né? Divisão interna e a corrupção enfraqueceram o reino de Judá. Então, a divisão interna, eles se dividiram, foram se dividindo, né? Havendo lutas internas, né? Polarizações, de tal maneira que isso provoca um enfraquecimento do Estado, né? De Judá, né? Onde cada um puxa para um lado, né? E a corrupção. Então, quando você tem um poder forte, ao mesmo tempo um poder onde os amigos ali se aproximam, né? Todo poder ele tende de uma certa forma à corrupção. Por isso que é preciso que se tenha, né, mecanismos para conter a corrupção, né? E naquela época a mesma coisa. Naquela época os amigos do rei, né? Os amigos do rei, etc. Corrupção, algum desvio de dinheiro ali e tal. E aí houve um enfraquecimento, porque o reino, a corrupção enfraqueceram o reino de Judá, tornando vulnerável aos ataques babilônicos. É lógico, quanto mais fraco, quanto mais frágil, e um império, né, que estava surgindo, que estava invadindo e que tornava forte, que anexava exércitos que participavam também com eles e invadia outros estados, né, outros reinos, fez com que culminasse com a invasão ali a Judá. E por que a gente fala tanto nisso? Está falando tanto nisso? Porque toda essa situação é que vai provocar uma transformação e uma compreensão melhor a respeito da ação de Deus na vida deles, na vida dos judeus, né? Compreender melhor como é Deus, como Ele age, como eu deveria agir, toda uma reflexão. Isso está no profeta Isaías, porque temos primeiro, segundo e terceiro Isaías, né? O primeiro Isaías é bem antes, né? Dessa época, é uma escola, na verdade, né? Mas temos em Jeremias, profeta Jeremias, tanto que temos as lamentações de Jeremias. Quais são essas lamentações? Exatamente quando invadem, quando sobra nada na terra, só pequenos agricultores e morte para todo lado. Então você tem ali as lamentações de Jeremias, né? E o profeta Ezequiel, são grandes profetas daquela época, né, que fazem essa reflexão a respeito dessa invasão da Babilônia. E o terceiro caso, terceira situação que levou à invasão da Babilônia, aí é uma pergunta ali que é colocada, por quê? Porque o profeta também ele faz uma análise, ele fala assim, é um castigo divino, né? A maioria achou que era um castigo divino. Bom, então Deus está querendo, já que você está falando que nós somos invadidos, que nós nos dividimos, nos enfraquecemos, etc. Então Deus está nos castigando e colocando a gente lá nos braços da Babilônia, nos braços do Nabucodonosor, né? Então os profetas viam a invasão e a deportação como um castigo divino pelo afastamento e rompimento da aliança com Deus. Na verdade, é um castigo divino? Claro que não, né? Mas para que entendessem que o afastamento, o enfraquecimento, as divisões foram facilitadores dessa invasão da Babilônia, né? Fez com que eles fossem invadidos e causou toda essa angústia, todo esse sofrimento. Então, o povo sofreria as consequências. A deportação era uma forma de purificação e um chamado ao arrependimento.
Aí eu coloquei aqui uma observação, o boleto finalmente chegou. Então, ficaram afastados centenas de anos de Deus, apostasia, idolatria, colocaram Deus ali para segundo plano, para escanteio, né? E o boleto uma hora vem. Assim é na vida nossa também, né? Tudo tem suas consequências, tudo tem consequência, né? Uma pessoa que, não, chegou a uma certa hora, não vou estudar, já estudei, acho que é o suficiente, etc, tal. E aí vai enfrentar o mercado de trabalho, não se qualifica, não tem formação, etc. Aí ao invés de aqueles uns 4 anos que gastaria, né, com esforço adicional, que muitas vezes temos que trabalhar e estudar, aquele esforço adicional, às vezes é um esforço danado, 30 anos trabalhando duro e ganhando pouco, né? Então o boleto sempre tem consequências, as coisas sempre têm consequências. Cuidar da saúde, enfim, né? A gente está cansado de ver aí nas reportagens questões, por exemplo, cardíacas, né? Não é, a pessoa não tem um infarto hoje, fala, nossa, teve um azar hoje que deu infarto. Não, é consequência de uma situação que vem se alongando, né, ao longo da vida, questão de alimentação, estresse, tudo isso que a gente já sabe, né? Então esse é o boleto, as consequências a gente tem que assumir, não vai ter jeito, tem que assumir, vai pagar o preço aí, né? Então, o profeta, ele faz uma análise, né, e mostra que é uma forma de purificação. Termina sendo uma forma de purificação. Por quê? Porque eles vão repensar a relação deles com Deus. Eles vão repensar a questão de esse Deus não é um Deus assim de troca. Eu vou lá no templo, aí ofereço um cabrito, ofereço um bezerro, ofereço isso, ofereço aquilo, e ele vai perdoando os meus pecados e me acumulando de bens, né? Fazendo com que eu tenha ali inúmeras recompensas. A coisa é mais complexa do que isso. Então temos aí uma reflexão a respeito da fé, de tal maneira que sabemos que essa purificação, ela existe? Existe, mas não é bem um Deus que está purificando no sofrimento. São todas essas consequências que fizeram com que eles repensassem a relação deles com Deus. Então é um processo ali, e aí eles vão voltar-se para Deus. Então eles vão começar a perceber que a coisa é voltar para Deus, mesmo dando mais trabalho, né? Porque eu tenho que perdoar, né? Eu tenho que ajudar o pobre, essas coisas dão um certo trabalho, porque eu gostaria de fazer outras coisas, né? Eu tenho que contribuir de alguma forma para amenizar o sofrimento do outro, né? E isso dá algum trabalho mesmo, mas Jesus Cristo é que vai ensinar a gente melhor, né? Que é a alegria de ajudar o outro, né? Quando você ajuda o outro, significa uma coisa. Em primeiro lugar, você que não está precisando daquela ajuda, quem está precisando é o outro. Seria melhor você estar na situação do outro, precisar da ajuda? Claro que não. Então, ajudar o outro, ter alguma condição de colaborar com o outro, de amenizar o sofrimento alheio, é uma alegria, tem que ser uma alegria, principalmente porque eu não estou naquela situação e eu estou colaborando com o outro, para que o outro tenha uma vida mais digna, para que o outro... Então eu tenho que perceber que a minha alegria está, de uma certa maneira, na dignidade do outro, em resgatar a dignidade do outro também. E isso é uma forma de amar o outro, né? Jesus coloca a forma concreta do amor, né? A forma concreta do amor. Muito bem. E também aqui um chamado ao arrependimento, né? Então, se você quer o perdão, o que você tem que fazer? Tem que se arrepender. Não adianta nada dizer assim, não, estou arrependido, né? Então Deus me perdoe, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então tem aí uma reciprocidade, né? Tem
eu preciso me arrepender, ter consciência de que não, o que eu fiz não foi legal mesmo, não é bom, e eu estou me arrependendo disso, né? E a partir desse arrependimento, eu ter uma nova vida, né? Lembra do tema aí? Colocarei em vós o meu espírito, e o que vai acontecer? Vivereis. Isto é, se vocês não tiverem o Espírito de Deus, se nós não tivermos o Espírito de Deus dentro de nós, nós não viveremos. E não viver significa morrer, né? Muito bem, vamos adiante aqui. Então, as 3 fases da deportação, né? Então, a coisa não aconteceu de uma vez só, pá, não. A coisa ela veio acontecendo de uma maneira por fases, né? Lógico que Nabucodonosor queria resolver logo na primeira, mas o povo judeu ali de Judá, né? Judeu de Judá, o povo era meio bravo, duro na queda, né? Duro na queda. Então, na primeira fase, nós temos o cerco de Jerusalém, no ano 597 a.C., né? O cerco. Então, nessa primeira fase, nós temos aí a primeira deportação, após o cerco. Então, ali nós temos Jerusalém, e temos Monte Sião, né, chamado de Monte Sião. Então, necessitava de várias coisas, de água, mantimentos, de coisas que vinham ali mais ao norte da Samaria, que vinham ali da Galileia, né? Tinham rebanhos que ficavam lá, porque ficavam próximos ao mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, né, de água doce. Então ali você podia criar rebanhos, né? Você tinha verde, pastagens, etc, etc. Diferente ali do sul, onde no sul ali você tem uma parte ali que é o Mar Morto, né? Você tem um deserto e tem Jerusalém, aí depois você vai ter ali próximo já ao Mar Mediterrâneo, né? Então ali eles foram cercados de tal maneira até que eles se entregaram. Por quê? Começaram a passar fome, começaram a passar sede, né? Eles se entregaram. Alguma luta, tal, e o Nabucodonosor invade, né? E o que ele faz? Uma parte da população é deportada. Que parte da população que é deportada? São deportados a corte real, né? A família real, na época que Joaquim era o rei de Judá, né? Foi deportado, o rei, né? Então, o primeiro momento ali foram as pessoas que eram, que de uma certa maneira dominavam, né? Dominavam as grandes transações, pessoas ricas, etc, né? O templo de Jerusalém foi parcialmente saqueado. Foi destruído o templo aqui? Não, não foi destruído o templo nesse momento, né? Mas ele foi saqueado e alguns de seus tesouros foram levados para a Babilônia. Isto é, o templo foi parcialmente saqueado. Aí fala alguns de seus tesouros. Por que alguns de seus tesouros? Porque o templo, ele servia também de banco, né? Então você tinha dinheiro ali, você tinha moedas, né? Dinheiro que eu digo, moedas de ouro, moedas de prata, que como eles tinham um pequeno exército ali, que controlavam e protegiam aí esse tesouro. Então as pessoas deixavam ali o dinheiro, né? E era um banco, e tinha, num determinado momento, eles passaram a pagar juros também, porque eles emprestavam dinheiro, eles faziam algumas coisas com o dinheiro, e isso compravam bois, e aí você tinha ali essa movimentação e rendia juros também para quem deixasse o dinheiro ali, porque o pessoal era incentivado a deixar o dinheiro ali. Quando ele entra em Judá, Nabucodonosor, ele leva parte, que fala parcialmente saqueado, e alguns de seus tesouros foram levados para a Babilônia. Levaram uma boa parte do tesouro para a Babilônia, né? Mesmo porque o reino
de Judá era rico desde a época de Salomão, né? Desde a época de Salomão. Vamos adiante aqui. A segunda fase nós temos a rebelião. Aqui é um problema. A rebelião e a segunda deportação, no ano 587 a.C. Então vejam aqui, né? Olha, na primeira rebelião foi 597, o cerco, né? E a invasão ali, né? Aí na segunda foi 587, né? Aí tinha um tal de Zedequias, né? Que havia sido nomeado rei Saval. Quem que é o Zedequias? O Zedequias era ali um líder de Judá, tá certo? Mas que se aproximou ali dos poderosos de Nabucodonosor, falou: olha, se quiser eu controlo tudo aqui para você, e eu levo o imposto, você domina, você me diz o que você quer fazer, etc, etc, e eu tomo conta aqui, tem que administrar, porque senão isso aqui vai ficar uma bagunça, e aí eu administrando, você pode receber o imposto, a gente te paga o imposto lá. Por isso que é chamado de, nomeado rei vassalo. Isto é um rei que está a mando de Nabucodonosor, né? A mando de Nabucodonosor. Então, rei vassalo. Só que ele não era tão vassalo assim, né? Não era tão vassalo assim. Tanto que ele faz ali um acordo, né? Um acordo, ele procura fazer um acordo de novo, tentam fazer um acordo ali com o Egito, para ver se eles conseguem permitir que não venha uma nova, eles não mandem mais, né, em Judá, com o apoio do Egito, e ele ficaria mais poderoso, e fazia um acordo, ele pagaria menos ali, alguma coisa para o Egito, ou faria ali uma aliança com o Egito, né? Mas não deu certo essa rebelião aqui. O Nabucodonosor tinha um exército sanguinário e poderoso, foi lá e arrebentou com todo mundo, porque o Egito nunca não foi assim tão fiel a esse acordo. Na hora H, né, o meu primeiro, né? Então voltou a sitiar Jerusalém, que foi destruída. Uma nova deportação ocorreu, o templo de Jerusalém foi destruído. Lembra que levaram alguns dos tesouros. Aqui, que aconteceu? Levaram tudo. E destruíram, puseram o templo no chão. Quem tinha construído esse templo foi Salomão, né? Salomão tinha construído com a madeira ali que vinha do norte, né? Que vinha ali do norte, e aí acabou, não tinha mais o templo. Isso foi uma grande chaga na vida do povo judeu, quando ficaram sabendo que o templo que eles amavam, onde tinha a presença de Deus, foi destruído. Tiveram ali uma grande crise. E esse nosso Deus não defendeu nem o templo, ele permitiu que o templo fosse destruído. Olha, por que eles estavam chorando o templo, se antes eles já tinham feito apostasia, já tinham se voltado para outras religiões, religiões dos pagãos, né? Que o Deus é Zeus, Júpiter, né? Afrodite e etc, né? Então nós temos ali uma crise ali, quando eles, nessa segunda deportação, destroem o templo, que só vai ser construído 50 anos depois, no ano 1530 mais ou menos, quando o Ciro da Pérsia invade a Pérsia e liberta-os para que eles voltem aqui, construam o templo,
mas paguem imposto para a Pérsia, para Ciro, o rei da Pérsia. Né? Vamos adiante aqui. Terceira fase, já o cativeiro. Né? O cativeiro e o início do exílio. Então, em 586, os judeus deportados se estabeleceram na Babilônia, onde viveram escravizados por cerca de 50 anos. Né? Então, aqui, quem ficou na terra agora? Eles levaram até os grandes produtores, os grandes fazendeiros, aqueles que tinham ali os grandes rebanhos, eles foram também deportados. Ficaram quem? Os pequenos agricultores, desorganizados, completamente desorganizados. Alguns povos invadiam ali, roubando ou se apoderando de terras ou de boas terras que tinham por ali. E aí então nós temos esse terceiro momento, que foi um momento extremamente desolador. Apesar do exílio, os judeus mantiveram sua identidade religiosa e cultural, transmitindo suas tradições e crenças às próximas gerações. Isto é, apesar desse exílio, 50 anos, vejam, muita gente morreu. Tá certo? Teve gente ali, muita gente que nunca viu Judá, nem o templo, nem Jerusalém, nem o Monte Sião, não tinha ideia. Porém, eles passaram essa tradição aos filhos, de maneira oral, escrevendo, levavam ali parte de alguns manuscritos, ali alguma coisa a respeito, alguns papiros, né, a respeito da Sagrada Escritura, de tal maneira que eles transmitiam ali a fé que eles tinham no Deus Yahvé. Né? Então esse momento foi um momento de recuperação, e aí nós temos uma nova figura que vai fazer parte dessa, para manter essa colônia aí, né? Que são os rabinos, rabi, né? Então, sem o templo, os rabinos passam a ter um papel fundamental. Por quê? Porque eles, como eles eram os doutores da lei, né? Os fariseus, né? Então eles ensinavam a tradição, essa fidelidade ao Deus de Israel, que conseguiu libertá-los do poder do faraó no Egito, né? Eles foram transmitindo e mostrando toda a grandeza desse Deus, para que as pessoas se voltassem novamente para Deus. Então, no meio desse sofrimento, no meio dessa angústia, no meio dessa situação difícil, eles se voltam para Deus. Eles começam a recuperar a antiga fé que eles tinham, sem aderir aos outros deuses, os deuses da Babilônia lá, que era dos pagãos, né? Aquilo que eu falei lá, Zeus, Júpiter, etc. Né? Então aí nós temos também no movimento do profetismo durante o exílio, profetas como Ezequiel e o segundo Isaías ofereceram mensagens de esperança e consolo ao povo de Judá, profetizando o retorno à terra natal. Isto é claro que Deus não os abandonaria. Claro que Deus não os abandonaria. Eles eram filhos de Deus, né? Filhos de Deus. É lógico que, às vezes, os pais têm os filhos, aí o filho se perde aqui, se perde ali, ou entra no mundo do crime, às vezes, ou se tornam egoístas, abandonam, vão embora, etc. Mas não deixam de ser os seus filhos, de tal maneira que, se eles puderem de alguma forma colaborar para o resgate desses filhos, todo pai faz isso, toda mãe faz isso. Toda mãe faz isso. E também Deus que é pai também, né? Então esse pai é um pai que não os abandona. Então é isso que o profeta vai anunciar. E vai também, através de mensagens que a gente chama de
teofânicas, né, de teofania, isto é, manifestação de Deus. Então o profeta tem algumas visões a respeito de Deus, alguns sonhos, Deus na sua grandeza, né, mostrando Deus se manifestando ali, mostrando que Deus é muito mais do que um pequeno reino lá do Nabucodonosor, né? Deus é infinitamente maior do que tudo e Deus pode transformar tudo novamente, pode transformar a lágrima em uma lágrima de alegria, numa lágrima de restauração, né? Então o profeta, ele vai olhando e ele vai mostrando para o povo que o Deus é muito maior do que eles pensavam. Não é apenas um Deus que quer que você siga lá os mandamentos e, olha, você tem que não matar, não roubar, amar a Deus acima de todas as coisas, honrar pai e mãe, etc, etc, não dar falso testemunho. Não é apenas isso, né? Esse Deus é alguém muito maior e ele faz isso apenas para que tenhamos vida, para que cuidemos da vida, que é o 5º mandamento, não matarás, isto é, cuidar da vida. A vida é prioridade, né? Esse é um Deus que pensa na vida, né? Jesus Cristo vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida, eu sou vida em abundância, né? Vida pura, né? Tudo bem, estamos aqui quase no final. Vamos dar uma olhadinha aqui na divisão do livro de Ezequiel, né? Essa divisão não é muito cronológica, porque o livro ele foi escrito, né, por partes, mas para que tivesse uma sequência nessa questão do profeta, da relação do profeta com Deus, da relação do envio, né, do envio do profeta como missionário, né? E ela não acontece exatamente no comecinho, ele começa a se envolver e acontece depois, mas aí ele coloca, o livro é colocado então antes, essa relação do envio do profeta. Então temos aí algumas coisas que não são cronológicas, né, que não aconteceram no tempo da sequência do livro de Ezequiel, né, não aconteceram no tempo, mas eles são colocados na sequência para que a gente entenda um pouco melhor, ter uma visão um pouco melhor a respeito do livro, né? Então podemos dividi-lo em 5 partes. Primeira parte, a vocação do profeta, né? Então nós vamos ver depois no próximo encontro, nós vamos dar uma lida nos textos da Bíblia aí, né? Já está na hora, né, da gente olhar, começar a mergulhar no texto. Então a vocação do profeta. Todos nós temos vocação ao profetismo, sermos profetas? Claro, pelo batismo. E o profeta passa maus bocados. Por quê? Porque ele tem que dizer a verdade, porque ele tem que denunciar a injustiça, né? Porque ele tem que procurar olhar onde está o sofrimento e denunciar qual é a origem daquele sofrimento, né? Então o profeta, ele tem alguns problemas, né? Ele arruma algumas encrencas ao longo da vida, mas todos nós somos vocacionados a sermos profetas. Então, o profeta Ezequiel, ele é aquele que faz esse trabalho duro, penoso, porque muitas vezes as pessoas não acreditam no profeta, mas não acreditam porque às vezes é duro o que o profeta fala, né? Então ele prefere achar que aquilo não é verdade, né? Aquilo não é verdade. E o profeta vai lá e fala, e o profeta também vai lá reclamar para Deus, fala, oh, Deus, eu falo para eles, e eles estão querendo, até no caso de Moisés, por exemplo, queriam até matar Moisés, né? Queriam apedrejar Moisés em determinado momento. Aí Deus fala para Moisés, não se preocupa não é você que eles estão rejeitando, estão rejeitando a mim, né? Porque seguir a Deus não é muito fácil. É bom, é ótimo. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas não é muito fácil. Então é preciso aí algum despojamento, é preciso a gente superar algumas coisas, né, para que a gente possa ser verdadeiramente profeta. Então vamos dar só mais uma olhadinha aqui, né, para que a gente... O 2, temos ali, depois eu vou entrar nos detalhes aí, tá?
oráculos sobre a destruição do templo de Jerusalém, né? Então, essa destruição do templo, o templo foi destruído? Sim. Foi uma grande perda, era da tradição, já tinha ali, nós estamos falando aí em 300 e poucos anos, né? A tradição do templo, o templo era resplandecente, bonito, lindo, vieram ali acabar com tudo, então, motivo de tristeza ali, mas a esperança é de reconstruir. Dá para reconstruir outro templo? Claro que dá, né? Claro que dá, nada é impossível, né? Aqui tem a questão da queda do templo, etc., né? Ainda nos oráculos sobre a destruição do templo, o julgamento dos líderes, etc. Aí um outro tópico, o terceiro, oráculos contra nações, né? Então Ezequiel profere juízos contra as nações inimigas de Israel, como Amon, Moabe. Por quê? Porque os inimigos ali se alegraram, falaram, que maravilha, Israel se lascou lá, Israel não, Judá, né? Israel ficou depois associado ao Reino do Norte. Mas de vez em quando o judeu, o de Judá também, ele é um israelita, né? Então ficou sempre essa questão. Eu acho que eu já expliquei isso, né? Então nós temos a queda do Egito, ainda nesse oráculo contra as nações. Ali ainda, aquele foi o quarto, né? Oráculo da salvação para Israel, né? Aí ainda aqui o oráculo da salvação, a nova aliança, é anunciada aqui uma nova aliança. Quando vai acontecer essa nova aliança? Logo depois, quando eles retornarem? Não, a nova e eterna aliança vai acontecer lá na quinta-feira santa, na véspera da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele realiza a nova e eterna aliança, né? Isto é meu corpo, tomai e comei, né? Nós temos ali um pacto que Deus realiza conosco, que é a Eucaristia. Isso a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o que vinha ali. E a visão da Nova Jerusalém e do povo restaurado. Essa Nova Jerusalém está ali é o novo Nova Jerusalém, cidade de Jerusalém mesmo, mas essa Nova Jerusalém, né, já é um prenúncio da Jerusalém celeste, que o profeta vai anunciando, dizendo, olha, tem uma Jerusalém muito melhor que está sendo construída a partir da nossa ação aqui no meio do mundo, né? Então, é isso aí. Nós vamos encerrando mais uma vez por aqui, né? Nós vamos encerrando por aqui e no próximo encontro nós vamos detalhar um pouco melhor, nós vamos detalhar essa primeira fase aí do livro de Ezequiel. Muito bem, então mais um encontro, depois teremos mais 3 encontros, tá certo? Até o final do mês. Então vamos agradecer a Deus pela sua presença entre nós, que Ele nos ilumine, que possamos compreender melhor a realidade como profetas, possamos compreender melhor e termos a coragem de denunciarmos a injustiça e denunciarmos os caminhos tortos e errados que muitas vezes o mundo, a família, a comunidade, enfim, a sociedade percorre. Porque isso vai causar sofrimento, dor e certamente morte. Deus de amor e bondade, nós nos agradecemos pela vossa presença e que continuemos seguindo os vossos ensinamentos, a vossa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.